determinação e entrega de campo, sim. acho que não sobra dúvidas que o São Paulo faz isso. Diante de todos os problemas, talvez essa seja o grande ponto positivo e a motivação para o restante da temporada, incluindo uma final de Sul-Americano? Boa noite. Eu acho que sem a bola nós fizemos um jogo muito bom, correndo riscos, jogando muito mano a mano, Diego e Léo contra Gabigol e Pedro. E é a única maneira que você tem de tentar marcar o Flamengo um pouco à frente e tentar ter alguma chance de gol. Mesmo assim, eles controlam bem o jogo com a bola, né? Um time que tem muita qualidade técnica do meio para trás. Tivemos as nossas oportunidades, tivemos uma bola na trave, no rebote ali do Caleri também. No primeiro tempo, uma pressão boa feita e os primeiros minutos foram muito bons, nós tivemos algumas oportunidades, mas talvez não foi um jogo tão bom quanto no Morumbi, que eu acho que lá sim nós merecíamos um placar melhor. Aquele terceiro gol foi um balde de água fria para a gente. Mas o time competiu bem, marcou como poderia ser feito, se entregou como sempre faz, mas infelizmente nós não conseguimos nem ter tantas oportunidades assim para merecer uma vitória no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Talvez a fase do jogo de maior força mental seja a finalização, porque ela exige que o jogador esteja bem condicionado ali, bem preparado. O São Paulo finalizou quase 3 vezes mais que o Flamengo, somando os dois encontros, 44-15. Só que acabou não convertendo em gols. Algumas vezes você já falou sobre o problema de finalizações do time nessa temporada e em outras coletivas. Como você pretende trabalhar isso mentalmente até para uma decisão contra o Del Valle em que cada chance pode valer muito? Veja bem, eu acho que a gente tem que analisar também em que condições foram as finalizações, né? No dia de hoje não foram, com exceção do Luciano, que deu na trave, do Caleri no rebote. Chute do Nestor, da entrada da área também, que ele pega, acho que de perna esquerda, se eu não me engano, por cima do gol. Uma boa jogada do Patrick, cruzada para trás ali, mas as finalizações de hoje, elas não foram claras, né? Não foram chances, assim, não dá para você contar quantas você falou que foram hoje? Hoje 16. 16, né? Das 16 você teve 3 ou 4 com chances de gol, né? Você gasta muita energia para transpor as linhas do Flamengo, né? Muita energia gasta. E às vezes você não tem o ângulo ideal para fazer. Eu acho que teve algumas finalizações que nós poderíamos ajeitar de maneira melhor. Uma do Patrick, por exemplo, de perna direita, com o Nestor tá de frente com a perna esquerda, pedindo a bola. Então, assim, a gente acho que talvez tem que escolher, às vezes, um pouquinho mais cedo ou um toque a mais para ter uma melhor condição, um melhor ângulo, talvez, um melhor ângulo de finalização para a gente ter mais sucesso nas nossas finalizações. O jogo do Morumbi, aí não, aí tem a bola, você vê, aqui deu na trave, saiu, no Morumbi deu na trave, deu na linha, saiu. E contra um time de tanta qualidade, quando a bola não entra assim, o preço chega. Rogério, boa noite. Você agora, né, antes de disputar a final da Sul-Americana, tem 2 jogos importantíssimos pelo Brasileirão, Ceará e o Avaí. Eu queria saber, vendo o time, né, o time a gente vê visivelmente cansado. Sim. Qual é o seu planejamento até o jogo da final da Sul-Americana? O que você pretende nesses 2 jogos do Brasileirão? Eu pretendo dar 24 horas de descanso para eles e depois de amanhã começar a preparar o jogo do Ceará. Os que jogaram ainda fazem um treinamento mais leve na sexta, né? Na sexta, e aí no sábado a gente define esse jogo, o time para o jogo do Ceará. Nós não temos tantas, hoje nós viemos com todos os atletas que nós tínhamos à disposição, eram 20 jogadores de linha, né? Tem mais 3 jogadores que ficaram fora pela inscrição na Copa do Brasil, né? Que não puderam jogar, 3 jogadores de linha. Nós vamos ter que fazer um time muito competitivo, lá é difícil jogar, e agora a gente enfrenta times que descansam a semana inteira, né? E isso traz uma diferença, né, nessa parte no campo, né? A opção do final de semana de ter jogado com um time totalmente novo foi justamente por tentar igualar ao menos a parte física, né? Então vamos analisar, é um dia a mais que se tem, nós precisamos do resultado, é um confronto direto, né? As 2 equipes com a mesma pontuação, as outras equipes chegando embaixo, nós temos que visar o jogo do dia 1º, mas nós não podemos se dar o luxo de desperdiçar ponto. Então nós temos que tentar o melhor que a gente tem da parte física, técnica, enquanto o Del Valle tem acho que um jogo só agora, dia 17, se eu não me engano, né? E depois nós temos esses 2 jogos ainda vindo, né, puxado do dia de hoje, mas não podemos largar, né? Chegou um ponto que não dá mais para você
deixar para depois no Brasileiro. Então nós vamos tentar jogar com o máximo de força possível esses 2 jogos, tanto contra o Ceará quanto contra o Avaí. A gente espera poder conseguir adiantar ao menos 1 ou 2 dias esse jogo, né? Para ter um espaçamento maior, porque o jogo da final é um jogo que se pressupõe que possa ter prorrogação e tudo, né? E para a gente, pela sequência de jogos, acho que o São Paulo é o time que mais jogou no Brasil esse ano, então pesa bastante para a gente se precisar jogar 120 minutos nessa sequência de jogos. Boa noite, Rogério. A despeito da desclassificação, que nunca é boa, o time competiu demais e eu estive tanto na torcida do São Paulo fazendo uma matéria quanto na do Flamengo. Isso foi reconhecido por ambas as torcidas, né? Queria saber de você qual a importância disso até para a próxima temporada, a casca que o time cria por competir em tão alto nível assim, e você com um contrato já renovado, como pensa para a próxima temporada? Claro, a gente tem a final ainda. Sim, eu acho que a final... Jogos, mas como você vê como uma formação de um time para um trabalho a longo prazo, qual é a importância disso? Eu vejo, primeiro, nós temos 6 ou 7 jogadores vencendo contrato, né? Vai ter que ser analisado para o ano que vem como vai ser feito. De bom, eu vejo o número de garotos só que estão sendo usados e que vão ganhando experiência, né? Com jogos como esse aqui de semifinal de Copa do Brasil. Lamento o fato de não colocar o São Paulo numa final de Copa do Brasil, que nós participamos uma única vez em 2000, né? Mas eu acho que nós chegamos, dentro das condições que nós temos, nós chegamos onde dava para chegar, era o limite. Eu acho que nós poderíamos mais no jogo do Morumbi, ter mais sorte. Eu acho que nós fizemos um jogo merecedor de um melhor resultado para vir até com... Você vir ao Maracanã para tentar tirar uma diferença de 2 gols não é uma coisa muito, muito simples. Enquanto se você vem com uma situação que fosse um empate, nós estávamos muito mais para o 2-2 naquele jogo do que o Flamengo para o 3-1, né? Você também põe um pouco mais de pressão, um pouco mais de chance de erro do adversário, apesar de toda a experiência que eles têm. Agora, eu vejo com o amadurecimento de muitos, mas nós vamos ter que analisar para o ano que vem. Se eu estiver aqui no ano que vem, nós analisaremos para tentar formatar. Nós temos que baixar custo de folha de pagamento, é o que a gente deve fazer. E nós temos que reunir jogadores que dê mais opções de características distintas do que nós temos, principalmente no caso de drible e velocidade. Então, eu acho que isso para o ano que vem, nós estando aqui, nós vamos, para o final desse ano, quando acabar o campeonato esse ano, tem um espaçamento maior para o início da temporada, né, por acabar em novembro. Mas agora o grande objetivo é o jogo do Ceará e a gente chegar em boas condições também para tentar esse título, porque o ano com o título, ele é um valor. O ano sem o título, ele muda radicalmente a preparação para o ano que vem. A preparação não, mas talvez o investimento, né, alguma coisa assim, a previsão do ano que vem. Rogério, boa noite. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do Jandrei no jogo de hoje. Muito bem. Que ele volta, né? O Felipe Alves não estava inscrito na competição, então ele fez uma defesaça ali numa tentativa também do Gabigol. E o quanto isso é importante para ele, né? Esse momento depois de algumas falhas que aconteceram, então eu gostaria que você avaliasse. Eu achei que ele fez um belíssimo jogo, eu gosto muito do Jandrei. Ele tem como característica achou muitos passes para Reinaldo, Wellington e Igor Vinícius, quebrando as linhas de marcação da linha de 3 do Flamengo, né, que vinha com Arrascaeta, Gabriel e Pedro, e logo atrás já Everton, João Gomes e o Maia, né? Então nós conseguimos achar muita bola, porque ele tem essa característica, e eu acho que a outra característica boa dele é a saída de gol. Eu acho que ele tem bom tempo de bola. O Felipe fez grandes jogos, o Jandrei hoje faz um bom jogo, mostra que mesmo sem custo, praticamente, os goleiros que vieram, que têm potencial, que vão ajudar a gente, vêm ajudando a gente, e vão continuar colaborando, e espero um dos dois jogando essa decisão e o restante dos jogos do Campeonato Brasileiro. Mas foi uma ótima partida, uma boa partida. Algumas tomadas de decisões ainda que poderiam ser com mais calma, tentar a gente sair jogando pelos lados do campo, onde o Flamengo sofre um pouco nas inversões de lado. Mas no geral fez uma partida muito boa. Rogério, boa noite. Marcelino Santana, da Rádio Ativa. É um prazer falar com você mais uma vez. Rogério, o Campeonato Brasileiro é cruel. Você é tetracampeão brasileiro, você sabe muito bem disso. Vocês têm 31 pontos, está na 13ª posição. Tem que ver
tem que vencer de qualquer jeito o Ceará e o Avaí para subir mais um pouquinho e somar pontos. O que você pensa agora no Campeonato Brasileiro, esses 2 jogos que você vai ter pela frente, antes mesmo de falar da final contra o Independente Del Valle, que é um jogo só lá em Córdoba? Boa noite. O problema é que eu escuto essa palavra tem que vencer, mas faz tempo que eu escuto, rapaz, sabe? Hoje eu também tinha que vencer, né? E nem sempre a gente consegue vencer, essa é a realidade. As pessoas têm que, uma coisa entre expectativa e realidade, o que você pode e o que você consegue no final. Eu acho que a maior preocupação, primeiro, é em recuperar jogadores e analisar um time que consiga, no Castelão lá é dureza, lá é quente, é pressão, o Ceará precisando de torcida também, assim como a do Fortaleza, são torcidas que comparecem, né, estádio grande. E aí, diante disso, tentar saber a data do jogo do Avaí, para a gente pensar no que fazer agora. É inegável que a gente não vai dar para abrir mão das 2 rodadas para descansar jogador mesmo, porque nós nem teríamos, se a gente tirasse 10 jogadores, a gente não teria não tem 13, acho que sobram. Ou seja, não há muita escolha. Nós vamos ter que enfrentar Ceará e Avaí com força máxima dentro das condições de cada um e arriscar um pouco. Vamos ter que correr riscos. Não vai dar para fazer uma preparação mais calma e tranquila, estudando o Del Valle. Nós vamos ter que usar o último espaçamento entre Avaí e Del Valle para tentar preparar um time com as características. Agora, a partir de agora, eu também quero olhar um pouco mais o Del Valle, né? Porque nós não tivemos tempo. Foi quinta que nós classificamos, né? Domingo à tarde nós tínhamos classificado contra o Corinthians e na quarta você pega o Flamengo. É pesado, né? É pesado para você ficar estudando os outros, sendo que você tem 2 jogos tão difíceis como foi Corinthians e hoje o Flamengo. Mas nós precisamos usar tudo que nós temos para... Nós não podemos correr risco no Brasileiro. E é complicado. Correr risco no Brasileiro. Lógico que um título é muito importante, mas correr risco no Brasileiro é uma coisa que não podemos deixar acontecer. Rogério, boa noite. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Rogério, o São Paulo chegou na final do Paulista, acabou não vencendo, né? Mas também chegou numa outra final muito importante agora, que é da Copa Sul-Americana. Isso mostra que o trabalho tem obtido bastante resultado positivo, se nós formos olhar mesmo, né? Agora, o que eu gostaria mesmo, Rogério, de te perguntar é sobre aquela declaração mágica, bela, né? Que você fez, que denota bastante amor pelo clube, pelo São Paulo. Coisa que a gente já não vê mais, nem só ouvir de atletas, como de pessoas que até gerem o clube, né, que são presidentes. Você acha que esse sentimento de amor e respeito, né, à instituição, por exemplo, São Paulo Tricolor, do Morumbi, acabou? Não acabou. Tem muita gente que trabalha... Deixa eu primeiro explicar, de direito à declaração, eu falei sobre salário. É muito importante o meu salário para mim. É o sustento das pessoas que dependem de mim, tá? Agora, eu realmente não sei qual eu não olho, porque para mim vale muito mais a pena, eu gosto de trabalhar. Eu vim aqui no Flamengo trabalhar, eu tentei fazer meu melhor todos os dias aqui. Assim, isso é segundo plano, é muito importante para cada trabalhador receber o seu salário. O clube tem feito, e muitos podem ter interpretado como uma crítica, dirigente, assim, não tem nada a ver isso. As pessoas me tratam muito bem, desde o presidente, o Belmonte, Muricy, converso com todos, com o Rui, tenho uma boa relação com todos. As dificuldades que o clube atravessa, o próprio Flamengo já atravessou, que hoje está aí com grande chance de ganhar 2 títulos, favoritos, vamos colocar assim, né? Há 2 títulos importantes. Então todos já passaram por essas dificuldades. O clube atravessa por uma dificuldade muito grande. E eu não quero ser o cara que atrapalha. Se não der para ajudar, eu não tenho problema nenhum. Eu quero tentar fazer o São Paulo se sentir campeão novamente. E todos podem colocar, Libertadores, lógico que a Libertadores é mais importante que a Sul-Americana. Mas a Sul-Americana, ela te dá um título internacional, uma vaga direta para a Libertadores, uma chance de uma Recopa contra Atlético ou Flamengo, né, numa final. Ou seja, envolve muita coisa de planejamento. Então, assim, as pessoas, o cara não liga. Não, lógico, eu sou o cara que mais valorizo.
Eu trabalhei desde os 13 anos de idade, eu trabalhei no Banco do Brasil, vou fazer 50, faz 37 anos que eu trabalho ininterruptamente. Então eu dou valor àquilo que o clube me proporciona. Agora, é um momento de dificuldade, como tantos clubes já passaram, e que você não consegue ver uma luz assim, a curto prazo, uma luz no fim do túnel. Agora todos estão tentando, é o que eu falo, todos estão tentando fazer o melhor para que o clube saia dessa situação. Chegar a uma final de Paulista, infelizmente nós perdemos. E nós perdemos também por um grande time que tem hoje bem estruturado. Chegamos na semi da Copa do Brasil, perdemos por um clube que está um passo à nossa frente hoje, né? Temos a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, que não foi uma escolha. Eu, por mim, teria escolhido o Brasileiro, mas os jogos escolheram por si só, não fui eu. Aquela derrota para o Palmeiras nos acréscimos do Brasileiro mudou todo o planejamento. E hoje nós nos encontramos numa situação que era inesperada para o Campeonato Brasileiro, mas numa situação nas Copas que era completamente inesperada por todos, de chegar numa semifinal e numa final. Só que nós tivemos que mudar o foco, não porque eu quis ou por escolha. O caminho se mostrou assim. É que nem jogador, joga um jogo, o cara se escala para o próximo, ele e nós foi assim. Então foi acontecendo. O que era primário para nós, que era o Campeonato Brasileiro, acabou através das escolhas. E também do momento que nós tivemos com muitos desfalques, nós não tínhamos time. Ou a gente colocava um time B no Brasileiro para tentar passar nas Copas, ou a gente morreria. Então foram escolhas que foram sendo feitas e hoje a situação é essa. É uma semifinal de Copa do Brasil que a gente chega, perde para o Flamengo, mas tenho orgulho de ter no mínimo competido de igual para igual. Chega a final da Sul-Americana, que se a gente vencer será fantástico. Se a gente perder poderá ser classificado como um ano ruim para as pessoas mais resultadistas, né? E no Brasileiro nós precisamos reagir, nós não podemos ficar na 13ª. Nós temos que tentar subir. Não vamos mais conseguir chegar entre os 6, mas nós temos que subir o máximo possível no Campeonato Brasileiro para não correr riscos e para tentar ainda uma vaga, quem sabe, para uma pré-Libertadores, né? Nós temos